Pessoal, boa noite. Hoje é a nossa aula de psicanálise. Como vocês bem devem saber, né, a nossa primeira prova, a primeira prova de vocês, na verdade, que é na terça, é psicanálise. Vocês sabem disso, né? Sim, professor. Então, vamos começar a nossa revisão. Primeira coisa que eu quero fazer é: quais as dúvidas de vocês ao conteúdo? Vocês assistiram, que vocês tenham dúvida? Gostaria que eu falasse um pouco mais. Professor, eu tenho uma dúvida, mas acho que nem vai cair na prova, mas eu fiquei na dúvida. Aquela aula que a gente teve falando sobre os filmes, a gente fez até uma análise para a professora de teoria da personalidade sobre o cisne negro, e aí o senhor tinha falado que a estrutura dela era neurótica obsessiva, né? Aí eu queria entender melhor sobre os surtos dos neuróticos obsessivos, né? Porque ela tem um... Como é que eu posso falar? Ela começa a ver coisa, né? O que acontece ali? Na verdade, a Nina, o surto dela, você percebe que é um surto neurótico, porque em nenhum momento a fantasia toma conta do real. Veja que todo momento que ela está tendo surto e ela vê as questões, né? Por exemplo, ela se vê se transformando em um cisne. Mas ela se vê se transformando, mas ao mesmo tempo que ela vê, ela toma a realidade. Aquilo ali é muito caracterizado pelo desejo de gozo do neurótico obsessivo. O neurótico obsessivo é aquele sujeito que goza, mas não deseja, certo? Então, ela quer gozar de que forma? Ela quer ser o cisne negro. Ela quer ser o melhor cisne negro que existe. Então, na neurose dela, para ela se tornar o melhor cisne negro, ela precisa se transformar naquele cisne. E conforme ela vai evoluindo nas técnicas dela, né, como dançarina, ela começa a ter aquelas alucinações. Quer dizer o quê? Quanto mais eu me aprimoro, mais eu me transformo em um cisne. Então, assim, por que eu não consideraria ela psicótica? Até pelo fato de muitas das vezes poder sim, né, pelo filme, há uma questão fictícia, você ainda achar que ela é psicótica. Mas por que não? Porque ela tem ali um grande outro, que é a sua mãe, e ela busca constantemente satisfazer o desejo da mãe. Ela está em constância, ela quer ser o cisne que a mãe não foi, né? Ela quer ser a mulher, a atriz principal da peça, e ela vê o outro eu dela tomando conta, que é a amiga dela lá. Aquilo é um surto neurótico. Ela sabe que não existe um outro eu, só que ao mesmo tempo que ela não sabe que sabe. Isso é o não dito da psicanálise. O não dito da psicanálise é aquele não dito do saber. Então, eu não sei, mas é tipo assim, eu sei, mas eu não sei que sei. Isso quer dizer o quê? Eu sei que tem aqui algo, mas a minha consciência, e a gente entra em aparelho psíquico. Primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Inconscientemente, que está todo o meu conteúdo recalcado, né? Inconsciente, ele sabe que existe. Ele sabe que está lá. Até porque a barreira evita dele retornar. Só que na minha consciência, a consciência é o quê? É a percepção que eu tenho à minha volta, do que eu estou vendo, do que eu estou vivenciando, do meu real. Aquela consciência, ela não sabe, só o inconsciente sabe. Como ele fica nesse conflito, né? Se retorna
no sintoma. E aí tem a teoria do sintoma que a gente ia ver. Retorna no sintoma. De que forma? Em um surto neurótico, onde ela começa a se perceber, se deparando com uma transformação, mas ao mesmo tempo ela sabe que é impossível, né? E aí vai. Então veja que se for, ali, ela, um outro exemplo, eu posso te dizer, na psicose, ela se fura, né? Na psicose, ela não iria se furar, ela furaria um outro, porque o outro tomaria o lugar dela. E ali é uma briga entre ela, o id, e o superego dela, porque ela não, ao mesmo tempo que ela quer satisfazer o desejo da mãe, ela não quer. Ela não quer, tanto que no filme ela fala assim, você não conseguiu, né? Você me prende, algo do tipo assim, tipo, você quer que eu seja igual a você, mas eu não vou ser. E há esse conflito entre o querer e o não querer. Por que que ela busca ainda, ela ainda vai em busca de um sonho que não é dela, mas sim, da maioria das vezes, da mãe? Porque é aquela questão. O neurótico obsessivo, ele é refém do outro. Então, ela é refém da mãe. Ela busca satisfazer os desejos da figura materna. Então, esse surto neurótico, na psicanálise a gente diz mais, viu, pessoal? Um surto neurótico, ele é muito mais severo do que um surto psicótico. Então, assim, eu posso te dizer que é característica desse surto neurótico esses pontos específicos. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Priscila? Tô ouvindo. Eu respondi a tua pergunta. Entendi melhor, porque eu tentei procurar, assim, não vi muita coisa. E fiquei curiosa para saber como é mais sobre esse surto neurótico. E o neurótico, quando ele surta, como ele sabe do real, como ele sabe da verdade, ele fica mais difícil de entrar em contato. Porque ele vai entrar com contato que eu falo com o próprio conteúdo. Porque ele vai ficar preso no sintoma. Quem assistiu lá o vídeo do sintoma, viu uma palavrinha que o Christian Dunker ele fala. Enquanto outras ciências buscam se desprender do sintoma, a psicanálise não. O sujeito ele se amarra naquele sintoma. E o neurótico obsessivo ele vai se amarrar no sintoma, que é uma forma dele ter um ganho, que a gente chama de ganho secundário. Sabe aquela pessoa que está doente e ela fica... ela tem um ganho ali. É o desprazer, é o prazer É no o prazer desprazer. no desprazer. Isso mesmo. É o prazer no desprazer. No mesmo momento que eu estou sentindo dor, eu estou tendo uma atenção, eu estou tendo um prazer nisso. Então o neurótico ele fica nessa. É o que acontece com ela, no mesmo momento em que ela sofre, que ela se angustia. Ela tem uma questão da sexualidade muito forte, né? Porque ela sonha que passou a noite tendo relação sexual com a amiga, mas ela estava se masturbando. Há ela está presa na fase fálica, né? Onde há uma questão da sexualidade muito impregnado nela. Então, é muita coisa. É uma sexualidade reprimida, né? Ela beija um homem, ela nunca tinha beijado, pelo que o filme repassa. Então, para ela, aquilo ali foi algo assim impactante. Ela não sabe lidar com o desejo, né? E há uma briga constante do que ela deseja, do que ela goza e do que ela precisa idealizar para a mãe, né? Então, o neurótico ele tem isso. Lembrem-se sempre assim: quando o outro ele se coloca à disposição do desejo do outro, olha a neurose obsessiva aí. Vamos fazer uma diferença entre a neurose obsessiva e a histérica. A histérica, o desejo é dela. Ela deseja, mas ela não goza. Ela vai dizer, eu quero isso. Mas quando ela tiver ponto a conquistar aquilo, ela mesma vai se castrar. Não é isso que eu quero. Não era isso que eu queria. E o neurótico obsessivo, não. O neurótico obsessivo é o que você deseja. Tem até um trocadilho que diz assim, o neurótico obsessivo sempre pergunta, me diga o que deseja que eu te darei, né? E ele te dará aquilo que você deseja, porque ele fica refém do teu desejo. E o gozo dele está nessa visão, de que você está tendo prazer e eu estou tendo em cima do teu prazer. Agora, lógico que, olha o ganho secundário. No momento que eu faço isso, eu cobro algo a troca, né?
uma atenção, um controle. O neurótico obsessivo está muito preso na fase oral, ou anal, desculpa. Neurótico obsessivo, fase anal, controle total. Controle e retenção. Retém o desejo, retém quem ele realmente é. Beleza? Professor, Oi, eu fiz uma pergunta que eu esqueci de responder lá no WhatsApp. Sobre relação simbiótica. Ah, cara, foi mesmo. Cara, Não, mas tem problema não, você pode me responder agora. posso. É porque, assim, esses dias tá tão corrido. Deixa eu só anotar um negocinho. Tô tendo controle do que a gente está debatendo. Relação simbiótica. O neurótico, o psicótico, ele tem muito isso. Vou explicar a psicose e explico para você a relação simbiótica. Lembrem sempre do triângulo, né, edípico, que é aquele triângulo que eu faço. Criança, falo, figura materna, figura paterna. A criança, quando ela não foi castrada ainda, ela acredita ser o objeto fálico da figura materna. Então, como ela tem essa relação da figura da criança com a figura materna, ela acredita ser o falo. O falo é o poder. Então, se eu sou o falo do poder da minha figura materna, eu tenho um controle. Ela controla, mas ao mesmo tempo que ela controla, ela me manuseia. O objeto fálico é representado pelo objeto peniano. Então, se essa mãe tem a figura, até então, mesmo sendo homem ou mulher, porque ainda não há uma distinção de sexo, né? Não há uma diferença entre ela tem pênis e ela não tem. Ele tem pênis e ela não tem. Não tem isso. Todos têm. A criança, ela acredita que se ela é o objeto fálico e o pênis é uma representação fálica, quem manuseia é o sujeito. Então, eu entro em uma relação com a mãe, com a figura materna, de forma simbiótica. E simbiose vem justamente de união, de igualdade, de movimentação igualitária. Isso quer dizer o quê? A mesma dor que a mãe sente, o filho sente. O filho, ela adoece, ele adoece. O filho chora, ela chora. O filho se apaixona, ela se apaixona. A mãe odeia, o filho odeia. E a simbiose, ela é de mão dupla. É tanto do filho para a mãe, quanto da mãe para o filho. Então, é como se os dois, e aí a Gestalt terapia vai dizer que é a confluência, né? Eles vão confluir emoções, eles vão confluir sentimentos, e assim vai. Mas a psicanálise, ela traz essa simbiose. Não há um desligamento. Por que não há o desligamento? Porque não há uma castração, não há a instauração da lei simbólica, de um superego, né? De uma lei que vai dizer do nome do pai, onde vai dizer assim, aqui existe uma falta que você precisa se deparar, que é o que ocorre com o psicótico. Então, a relação simbiótica é isso. É uma relação igualitária, tanto psíquica como energética da libido. A libido em todo. Vou dar um exemplo para vocês. Certa vez eu ouvi um caso, né, um caso que foi até publicado, então posso debater com vocês, que é o seguinte. O cara tinha uma relação tão simbiótica com a mãe que ele chegava a desejar vestir as roupas que a mãe tinha. Entende? A mãe, quando via ele tendo relação sexual com a namorada, ela sentia prazer em ver ela. Um exemplo. Lógico, não era é um caso que foi debatido, não, que eu li, que eu não sei se era real ou fictício, mas ele ilustra essa simbiose. Porque há uma junção entre as emoções, aos adoecimentos. Sabe aquele filho que adoece e a mãe adoece também? Ou a mãe adoece e o filho adoece? Essa é a relação simbiótica. Tá? É uma relação interligada. E isso acontece com o psicótico. O psicótico, como ele não tem a castração, ele vai ter um gozo enfreado. O que é esse gozo enfreado? Ele está em busca constante de satisfazer um gozo
sem olhar a quem e sem olhar de que forma. Então, ele não tem uma divisão entre uma sexualidade, por exemplo. Ele não vai ser uma relação sexual nem hétero, nem homoafetiva, as relações homoafetivas. Ele vai ter uma relação enfriada. O desejo ocupa lugar. Então, ele está sempre respondendo ao desejo. Entendeu? Entendi, professor. A Vonat pediu aqui no grupo que ela não consegue falar, se o senhor poderia fazer um favor. E peraí que eu vou ler aqui a pergunta, que eu já me esqueci. Só um pouquinho. Ela queria perguntar se o senhor tem como falar como é o cisne negro dentro da teoria junguiana. Só para tirar uma dúvida, que a gente fez um trabalho e ela queria saber. Cisne negro. Peraí, tá que eu tô pensando, encaixando na teoria. Uhum. Cisne negro. Olha, o cisne negro, ele seria uma representação da sombra, né? Aquele lado escuro, negro, absurdo, que é o cisne negro em si, né? Que é um cisne animal. Seria ela tendo uma representação desse cisne negro, porque ela relata que ela não é boa, então se ela não é boa, ela é mal, né? A mãe seria ali um grande arquétipo da grande mãe. Olha, você faz, mas você não pode fazer assim. Você vai, mas não vai sair. Fica aqui, eu faço isso porque eu te amo. Seria uma boa representação da grande mãe. Aquela que não é a Nina, que é outra representação dela, que eu falo, eu não lembro o nome dela agora. Que é aquela A atriz, Lili. a Lili, muito obrigado, a Lili. Atriz maravilhosa, aquela menina. A Lili seria uma representação de um governante para ela, né, onde ela tenta governar os comportamentos. Aqui eu estou fazendo uma análise do conhecimento prévio que eu tenho dentro dos arquétipos, né? E ela está em busca de um grande self, né? De um self ideal, de reconhecimento do self. E ela transcende. O legal é que eu percebo ela transcender, porque quando ela chega lá no alto, que ela cai, né? Que ela morre, que ela disse que foi lindo o espetáculo, é como se ela tivesse feito um processo de transcendência. É como se ela tivesse alcançado o self ideal dela. Ela alcança o self ideal e ela consegue alcançar, né, a perfeição dita. É uma análise assim, bem razoável, gente. Eu nunca sentei para analisar nessa visão. Uhum. Não, mas foi basicamente, eu acho que o que a gente colocou lá, que a gente fez uma análise com a teoria de Jung. Mas foi, pelo menos para mim, foi basicamente isso que eu coloquei. Obrigada, professor. De nada. E aí, pessoal, perguntas mais? Bora lá. Aproveitem. Resposta da prova, então. Tá bom. Pessoal, eu quero dar Então, eu vou dar uma pincelada em tudo aqui. Lógico, eu não vou adentrar em tudo, até porque não tem como. Mas eu vou dar uma pincelada. Lembrem-se, desenvolvimento psicossexual, aparelho psíquico, mecanismo de Um defesa. momento, antes que eu comece, desculpa interromper. Sobre a psicose que o senhor comentou, respondendo a pergunta da Ariela, o senhor comentou, só para ver se eu entendi, porque isso era uma das minhas dúvidas, que o psicótico não tem gozo direcionado em um gênero ou objeto, que ele é canalizado com o todo. Isso foi na aula, gravado, né, que o senhor comentou. Então, quer dizer que ele não tem, como o perverso ou o neurótico, ele não tem um objeto de gozo. Ele simplesmente vai satisfazendo os seus neurótico, desejos. eles têm um objeto de gozo. Não, Eles realizam o objeto. Então, aí o psicótico, ele não tem esse direcionamento de gozo. Ele simplesmente vai Gozar, satisfazendo o desejo que vier. É o que vem. Teve um caso de psicose que eu ouvi, que a pessoa dizia assim, eu gosto de mulher.
Gosto muito. Eu sou tarada por sexo. Vou falar. Gosto de mulher. 2 semanas, eu gosto de homem. É por isso que eu faço programa. Eu gosto. E aí ela ia. E não tinha uma canalização. Não há um superego. Não há. Então a canalização de gozo é enfriado. Todo psicótico é assim? Não. Nem todo psicótico. É muito subjetivo, gente. É muito subjetivo dizer para vocês, lógico, o gozo do psicótico é enfriado. É enfriado. Ele pode não gozar na relação sexual, mas ele pode gozar de outras formas. Em leituras, né? Ele pode ter um gozo em representações religiosas, né? Onde ele vai ser aquele sujeito fanático por uma determinada religião. Ou pode ser também um fanático por política, né? Por determinados representantes. É um gozo. Fazer o quê? Cada psicótico com a sua mania. Ok, entendi Tá? tudo. Obrigada. Mais alguma coisa? Alguém? Pessoal, desenvolvimento psicossexual, aparelho psíquico, mecanismos de defesa e estruturas. Eu acho que o conteúdo de psicanálise está muito top. Está muito top. Está muito bom. Todos eles se interligam, mas eu vou falar um pouco aqui, né, sobre o desenvolvimento psicossexual, que é o quê? Freud, quando escreve o desenvolvimento psicossexual, ele vai dizer que são fases do desenvolvimento em que a criança passa para se desenvolver como sujeito. Nós temos a fase oral, né? Primeira fase, é quando a criança ela começa a criar vínculo com a sua figura materna, desculpa. Bion vai falar que é a fase principal, porque ela é onde ela vai criar os vínculos. Nessa fase, a criança ela está introjetando o mundo, sua zona erógena é a boca. Dentro da fase oral, nós vivemos 2 fases. A fase de sucção e a outra fase é qual? Sadomasoquismo. Estado canibal, né? Não sei. Tá certo. É o sadomasoquismo, mas é uma canibalesca. Chamada também, né? A canibalesca. Que é onde ela vai destruir aquele objeto. Então ela não vou falar de Melanie Klein para não confundir. E ela começa a destruir o objeto de amor. Então, na fase de sucção, que é a primeira, dentro da fase oral, no primeiro momento, ela tem um prazer em sugar. Depois ela passa para a canibalesca, né, que é assado canibal, ou a masoquista canibal, enfim. Ela começa a morder para uma forma de destruir aquele objeto. E ela sofre com isso, porque é o mesmo objeto que ela ama. Certo? Pessoas presas na fase oral, fumantes, que bebem, certo? Lembrando, nós passamos por todas elas e vivemos nelas como um todo. Já na fase anal, a criança ela já tem um controle dos esfíncteres. Detalhe, lá na fase oral, a criança é só id, só desejo. Na fase anal, ela já começa a ter o controle dos esfíncteres, ela já retém as fezes, ela já solta, opa, eu tenho um controle da situação. Tudo que eu introjetei na fase oral, agora eu vou expelir. E é o primeiro presente ao seu cuidador. São as fezes. É o momento em que ela diz assim, tá aqui, ó, meu presente. E ela tem um processo de narcisismo primário. Ela acredita que tudo está à sua volta. Entendeu? Do meu remédio, eu tô com sono doido agora. Então, ela vai ficar presa a essa fase anal no momento de controle, tanto de expelir quanto de contrair as fezes, né? Tanto que tem neném que ele vai prender o cocô para sentir aquela dor, e aí vem o prazer no desprazer. Ele prende as fezes para quando ele expelir, ele possa sentir, né, aquela dor, aquele processo de desprazer. Mas porque no momento em que ele está fazendo aquilo, ele também tem um prazer que é
o controle, tá? O Freud vai dizer que é o primeiro momento de dar o presente ao seu cuidador e é o momento em que a criança desenvolve um narcisismo primário. Depois da fase anal, vem a fase fálica. Pessoal, se alguém quiser que eu revolte, fale alguma coisa a mais, só comentar. Na fase fálica, é o momento em que a criança está reconhecendo os seus órgãos genitais. Então, ela começa a tocar, né? Começa a pegar, manusear os órgãos. Mas é que tá, não de uma forma maldosa. Ela faz esse movimento como uma forma de reconhecer o seu corpo. Ela está se reconhecendo como sujeito, tá? Então, ela começa a se reconhecer. Ela começa a se tocar. Aqui, para Freud, é o momento que começa a masturbação, por exemplo. Quem não leu o caso Dora, leia o caso Dora, muito bom. Tá? Que fala muito bem sobre isso. O momento que ela abre e fecha a pochete, né? E o Freud percebe que ela fica fazendo a movimentação, tal. Uma pessoa presa na fase fálica. Dentro da fase fálica, ocorre o complexo de Édipo, que a gente já falou. E é para vocês estudarem também. Que é a criança, objeto fálico, da figura materna, e ali embaixo a figura paterna, onde precisa castrar. O menino vai desejar a mãe incestuosamente, é um amor incestuoso, e odiar o pai, tem uma rivalidade total. Tá? Tem uma série que eu estava vendo, não lembro o nome, que representa muito o complexo de Édipo. Então, a criança, o do Freud mesmo, aquela série do Freud, tem uma cena que ele está sonhando beijando a mãe dele e tendo relação sexual com ela. Quem viu a série do Freud aí? Eu Eu vi. assisti. Eu vi. Eu, professor. Vocês viram essa cena? Vocês lembram? Sim, tem até uma Sim, parte que ele lembro. tá fazendo relação com a mãe dele, né? Isso Ele mesmo. vê a mãe dele em um ato sexual. Ali ele traz muito a questão do amor pela mãe, entende? Exatamente. É um amor incestuoso, tá? Então, assim, o Édipo é isso. É um menino se apaixonar, né, de forma incestuosa pela mãe. E depois a figura paterna vai castrá-lo com um não, dizendo, olha, ela não é sua, ela não pode ser sua. E aí ele se identifica com essa figura paterna e busca, meu Deus, e busca um outro objeto parecido com essa figura materna. A menina, ela é um movimento mais contrário, né, diferente, porque a menina tem como objeto de amor a mãe. Depois, ela vai culpar a mãe por não ter lhe dado o objeto fálico. Depois, e ela vai amar o pai. Depois, ela volta a se identificar com a mãe. Então, ela amou, odiou e depois se identifica. E aí busca uma figura paterna, né? uma parecida com a sua figura paterna, que é no momento da castração. Castração é a barragem, é o momento de desenvolver um superego na criança. Olha o aparelho psíquico aí. Id lá o id lá na fase oral, a criança só deseja. Id, todos os desejos mais primitivos do sujeito. Ego, filtro do id e do superego. O ego é o princípio da realidade. Ele percebe o que está acontecendo à sua volta e ele sabe o que eu sinto, por exemplo. Meu ego, ele sabe o que eu passo por dentro, ele sabe o meu desejo, as minhas proibições, e ele sabe como é que está em minha volta, se eu posso realizar ou não. O ego se desenvolve lá na fase anal. Já o superego se desenvolve no complexo de Édipo, na castração. O que é o complexo de Édipo? É a lei, a regra, é a moral, é a interdição. Então, é o não dito, é o não pode, né? Então, é por isso que eu disse que lá, né, na Nina, que a Priscila perguntou, eu falei que é o não dito, é o saber não sabido. Vamos dar uma fala assim, né? Eu sei,
mas eu não sei que sei. Tá? Então, há essa representação edípica. Depois vem um período de latência, que não é uma fase. Desenvolvimento psicossexual, temos 4 fases. Fase oral, fase anal, fase fálica e fase genital. Período de latência não é uma fase. Período de latência é o momento do sujeito recalcar tudo que ele viveu, todas as vivências do Édipo, de tudo, né? Ele se volta para o meio social. Já na fase genital, é quando se reúne tudo. Ou seja, enquanto lá na fase oral só tinha prazer pela boca, na anal só no controle do esfíncter, na fase genital eu tenho um prazer em um todo conjugado. Por isso que nós sempre buscamos se satisfazer em todas as zonas erógenas. Beleza? Esse é o desenvolvimento. Ó, a única coisa que não dá para me falar aqui, pessoal, é estrutura clínica, se vocês não me trouxerem dúvida, porque é muito grande, eu fiz aulas separadas dela, tá? A consciência é o aparelho psíquico. Ele é dividido em 2 tópicas, tá? Então, nós temos a primeira... Olha, o aparelho psíquico é dividido em 2 tópicas. 2 tópicas. Primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente. Segunda tópica, id, ego, superego. Fala, Alan. Bom, e aí, professor, tudo certo? Se você podia falar da estrutura clínica do perverso, porque eu lembro que a gente discutiu na aula sobre... mais ali sobre relação ao desejo do perverso, né? Como que funciona, como é que é o mecanismo psíquico. Eu queria saber mais da formação do Édipo, do sujeito perverso. Tá. Então você quer saber o Édipo do perverso. Isso. Pessoal, o perverso, ele vai vivenciar o Édipo da seguinte forma. Ele vai ser castrado. Então, assim, nós temos aqui a criança, objeto fálico da figura materna. E aí, quando ele for castrado, ele vai se deparar com essa falta. Só que ele vai desmentir. Ele desmente de que forma? Ele vivencia, mas onde existiu esse... Olha só, castração, como eu falei, é se deparar com a falta. Então, castração é se deparar com a falta. Se eu me deparo com a falta... Só um instantinho. Se eu me deparo com a falta e eu desminto ela, no lugar dessa falta, que é criada lá no complexo de Édipo, algo vai sobrepor essa falta. E o perverso, ele faz isso. Ele coloca no lugar da falta um objeto. Ele sabe que existe uma falta. Ele sabe. Só que ele desmente. É tipo assim, ó. Eu sei que tem. É tipo assim, ó. Eu sei que eu tenho que estudar para as provas. Mas eu vou assistir Netflix. Você sabe que tem uma falta. Mas você finge que não está ali. Eu sei que eu preciso estudar. Mas vou assistir um filme, uma série. É o perverso. Ele sabe, ele se depara com a castração, mas ele desmente. E ele coloca um objeto fetiche. Ah, tá. Professor, muitos perversos eu não consigo identificar o objeto fetichista. Pessoal, muitas das vezes, o objeto de fetiche do perverso é justamente esse poder. É ele saber que tem um poder diante as situações, diante o outro, diante todo o processo, tá? Então, muitas das vezes, o fetiche do perverso é esse. Às vezes, tem perversos que são mais seletivos. Por exemplo, existe perverso que é pedófilo, existe perverso que vai se tornar um estuprador. Agora, pense bem, perverso é pedófilo, mas nem todo pedófilo é perverso, tá? Cuidado com isso, que muitas das vezes se confundem. Nem todo pedófilo é perverso, tá? E todo perverso que tem esse fetiche aí preso na infância é um perverso pedófilo. E assim como
Aquele sujeito que ele abusa sexualmente. Abusar para o perverso não é o ato sexual em si, mas o ato de ter o controle pela situação e pela pessoa. Tá? Então, o poder é o fetiche. Por que o poder? Porque quando ele é castrado, ele se depara com a falta, ele se depara com uma lei superior a ele. E aí ele quer dizer o que no momento daquela castração do Édipo? Olha, tem a tua lei. Eu vou fingir que eu vivo ela, mas eu vou te mostrar que eu posso te enganar. E ele começa a fazer a sua própria lei, sua regra. Entendeu, Alan? Ficou claro. Eu já tinha ouvido o termo desmentido, já tinha lido algumas vezes, mas eu nunca tinha entendido o que era realmente. Agora eu entendi o que é. Beleza. Então, é isso. E o perverso, ele está sempre nesse controle. Né? Ele busca sempre esse controle. O aparelho psíquico, como eu vinha falando, ele tem 2 tópicas. Primeira tópica, consciente, pré-consciente, inconsciente. Inconsciente, vocês já sabem, que é todo o conteúdo recalcado desde a minha infância, eu coloco para o inconsciente. Inconscientemente, eu não escolho qual conteúdo vai ser para lá, não, recalcado. Tanto desejos como traumas. E o inconsciente, ele se manifesta de algumas formas. Dos sonhos, no momento em que eu sonho, esse conteúdo se disfarça e se manifesta através do sonho. Dos xistes, brincadeira, né? Onde eu utilizo de brincadeiras para falar aquilo que eu desejo, né? Que eu expresso a minha vontade. É só brincadeira, né? Mas há uma verdade. Toda brincadeira tem um pingo de verdade, eu sempre falo isso, mas eu também complemento o que Freud diz, que às vezes um charuto é apenas um charuto, tá? Ou seja, às vezes uma brincadeira é só uma brincadeira, tá, pessoal? Existe o ato falho, é quando você quer falar uma coisa e você fala outra. Então, por exemplo, você vai falar Antônio e fala Francisco, né? Então, isso é um ato falho. Eu sempre me recordo de um ato falho que foi atual, uma apresentadora da CNN, eu acho que foi, da CNN. Ela vai falar assim, vamos agora ao vivo lá no plenário com o Bolsonaro. Não sei se vocês viram isso. E ela fala assim, vamos ao vivo agora falar com o Bolsonaro. Né? Um ato falho. Tem outros. Tem um do impeachment que eu achei, assim, a macacada. Pessoa dizendo assim, pela minha mãe, pelo meu gato, pelo meu cachorro, pelo periquito, pelo papagaio, pela mulher do papagaio do vizinho, eu voto sim. Foi? Eu voto sim à corrupção. Né? Ah, não, corrupção. Então, isso é o quê? Esses são os atos falhos que a gente se espoca de rir. Às vezes a gente fala, oh, meu Deus, o Brasil tá mesmo lascado, né? E é o ato falho, tá? Beleza? Essas são as manifestações do inconsciente. O pré-consciente é aquele conteúdo que está ali, né? Ele está reprimido. Eu não acesso ele com facilidade, mas se eu fizer um esforço, eu vou acessar ele. Se eu fizer um esforço, eu consigo acessar. Não é um conteúdo que me causa angústia. E a consciência é esse conteúdo transitório. Por que transitório? Porque está na consciência agora, daqui a pouco ele pode não estar mais. Está no pré-consciente ou já no inconsciente. É o que eu tenho visão, conhecimento, percepção do agora. Eu percebo o que está acontecendo agora, no momento e assim por diante. E aí, Freud percebeu o quê? Que só essa tópica não dava conta de lidar com as questões do sujeito. E aí, o que ele faz? Ele vai lá e cria a segunda tópica, que foi o que eu já expliquei para vocês na hora que eu estava falando de desenvolvimento psicossexual, sobre id, ego e superego. Ok? Beleza? Mecanismo de defesa, pessoal. Se vocês querem que eu explique algum mecanismo de defesa, fala. Também não tem como eu pegar aquela lista de mecanismos e não. Expiação. Tá, só um instantinho.
Tá, a expiação. A expiação, pessoal, é um mecanismo de defesa em que eu, como sujeito, eu busco sempre me sabotar em determinadas situações como uma forma de me punir por determinados acontecimentos. Então, eu utilizo a expiação para me punir de determinados comportamentos que o meu superego, olha só a ligação do superego com o mecanismo de defesa. Porque eu tenho, por exemplo, eu gritei com um colega de trabalho. Eu gritei com ele, eu fui muito mal educado, e aí eu utilizo da expiação. De que forma? Eu começo a faltar ao trabalho, eu começo a fazer as coisas mal feitas. Por quê? Porque se eu pegar as contas, eu mereço, porque eu fui um mau colega de trabalho. Então ele fica se sabotando em determinadas situações como uma forma de se redimir por situações que ele fez. Por exemplo, brigar com um amigo. O sujeito ele está se fazendo esse processo, né, de sabotagem consigo mesmo para poder lidar com uma relação de amizade que foi frustrada. Então, não, eu não mereço amizade de ninguém, porque eu sou um péssimo amigo. Expiação. Então, eu fico tentando me sabotar em determinadas situações em que eu passo. Consegui levar a compreensão? Sim. Você pode falar também sobre clivagem do ego? Clivagem, dá sim. A clivagem do ego acontece muito com o perverso, né? O perverso, ele faz a clivagem. A clivagem do ego é um momento em que, assim, olha só, tem o transtorno de... Uma diferença que vocês precisam fazer. Existe o transtorno dissociativo de personalidade. Qual é o transtorno dissociativo de personalidade? Que antigamente era conhecido como transtorno das personalidades múltiplas. O que acontece? O dissociativo é quando eu vou me dissociar do meu eu. Então, eu sou o Paulo Ricardo. Se eu fosse dissociativo, eu teria um João Henrique. E na hora que o Paulo Ricardo saísse, né, porque há o gatilho, são eventos traumáticos, muitas das vezes, o João Henrique aparece para lidar com aquela situação. Então, eu procuro lidar com aquela situação, né, de sofrimento com o João Henrique, porque foi uma forma que eu encontrei de lidar com o sofrimento. E aí, isso eu estou falando de dissociação. E eu começo a ser o João Henrique. Só que o João Henrique, ele não tem conhecimento do Paulo Ricardo. Ele não tem conhecimento algum. Ele não percebe. Ele há essa modificação. Depois o Paulo Ricardo pode retornar, e aí eu vou ter a dissociação. Ou seja, eu vou ter dois egos dissociados. É como se ele separasse. Beleza? E um ao outro não tinha um encontro. O que é a clivagem? A clivagem, ela não é uma separação. Ela é uma curva. É como se fosse uma volta. Mas ela não se solta. Então, o sujeito que tem a clivagem do ego, ele sempre busca acreditar que ou ele é bonzinho demais, ou ele é mau. Por exemplo, sou dono de uma empresa. Na minha empresa, eu não posso ser bonzinho. Lá eu tenho... Não posso ser bonzinho. Fora dela, tudo bem, mas lá eu não sou bonzinho. É uma clivagem. E eu reconheço a cada lado. Então, eu sei que aqui dentro eu sou mau e lá fora eu sou bom. Eu reconheço. Eu tenho... Diferente da dissociação. A dissociação, eu não reconheço o Ricardo nem o João Henrique. Mas na clivagem eu sei em que momento eu sou bom e que eu sou ruim. Por que eu falei que isso é muito característica também do perverso? Porque o perverso, ele tem uma clivagem do ego. O perverso é aquele sujeito bem estudado, um ótimo diálogo, conversa com você perfeitamente, né? Galanteador, tem uma mentira patológica muitas vezes, né? Tem um conhecimento muito exacerbado, né? Então, ele tem essa pegada. Só que no momento ali, ele é bonzinho. Aqui eu tenho que... Por que ele é assim? Porque
Porque ele sabe que... Por isso que é desmentido. Porque ele sabe que existe uma lei. E ele precisa seguir na lei. Então, se eu sigo na lei, eu sou o cara exemplo. Ted Bundy, quando foi pego, muitas das pessoas que o conheceram foram ser testemunha a favor dele, dizendo que ele não era capaz de fazer aquilo. Que ele era um vizinho amável, um colega de sala adorável. Só que depois que a lei dorme, ele vai lá, agora é a hora de eu ser eu e realizar o meu id. Então a clivagem é isso. Em um momento que eu tenho que ser mal e um momento que eu tenho que ser ruim. Ou eu sou bom, ou eu sou ruim, ou eu sou feliz, ou eu sou triste. Então ele tem essa extremidade, né? Ok? Deu para entender? Deu sim. Próximo. Se não tiver mais, eu vou encerrar a aula, hein? Revisão dada. Cara, a prova de psicanálise ela vai estar muito top. Muito top. Se você acompanhar as aulas hoje mesmo com essa revisão, se você pegar os pontos da revisão de hoje e estudar em cima desses pontos, mamada. Agora sim, estudem estruturas clínicas. Isso eu falo para vocês. Estudem estruturas clínicas. Estudem. Estudem que vai cair. Já falei para vocês, né? Já falei o tema. Desenvolvimento psicossexual, aparelho psíquico, mecanismo de defesa e estrutura clínica. Só uma. Então, Oi. o senhor pode falar aí sobre foracluir, já que é para estudar a estrutura psíquica? Sim, posso sim. É um mecanismo de defesa do psicótico que é foracluir. É o que está dentro vai para fora. Lembra do nó borromiano? O psicótico ele não tem aquele nó. Então, se ele não tem, imagine que aqui é a fantasia, o imaginário e aqui tem o real. É tudo solto, é como se tivesse aquelas bolinhas voando, sabe? Solto. Por que ele foraclui? Foracluir, né, é uma expressão de o que está dentro vai para fora, foracluído. Então, tudo que é imaginário, tudo que é da fantasia, vem para o real. Tudo que está na fantasia vem para o real. Isso é foracluído. Por exemplo, eu tenho um chip andando dentro de mim porque eles estão me escutando. Isso é uma fantasia, está foracluído. Está da fantasia, veio para o real. Certa vez eu ouvi um caso onde a paciente ela falava assim, ó, me chamam de puta. Foracluído. Aí vocês viram lá, né, a projeção como mecanismo de defesa. Olha a diferença. A projeção é assim, ó. Se fosse projeção, era o seguinte. Aquela mulher ali, ela é puta. Não, menina, é sim, essa é puta. Estou trazendo esse termo, pessoal, mas foi porque foi uma... Não me interpretem mal, por favor, tá? Foi o que foi trabalhado no caso. É o discurso dela. Se isso fosse projeção. Por que era foracluído? Porque o que está na fantasia vai para o real. E aí tem aquela parada de que o que está na fantasia vai para o real e manifesta no próprio sujeito. Ela é foracluída, então ela não fala, aquela mulher é puta. Ela diz o quê? Ela me chama de puta. Ela falava assim, ó, todos estão me chamando de puta. Todos. Até a minha filha me chamou de puta. Então, olha só a foraclusão. E aí você vai investigar, tem todo um contexto. Eu já até contei esse caso para vocês, né? Mas tem um contexto do porquê da gravidez que ela teve. Então, a foraclusão é isso. É algo que é fantasia, que vem para o real e retorna para o próprio sujeito. Olha a mão, ó. Vai e volta em mim. Ó, se fosse projeção. Projeção é o quê? É eu projetar no outro algo que é meu. Isso é do neurótico. O neurótico faz isso. Então, você não gosta daquela menina. Antipática, cara de nojenta.
Ou o cara fala, ou então o cara fala assim, cara boçal, que é seu doidão, marombado. Isso é o quê? Projeção. Eu estou projetando algo que eu penso dele, nele. Agora, quando eu falo assim, ele não gosta de mim. Ele fala mal de mim. Ele tá doido pra me pegar. E eu nunca falei com o cara, né? Isso é um quê? Fora clusão. Foi algo, uma fantasia foi pro real e retorna para o próprio sujeito. Então, a foraclusão é esse movimento da alucinação, né? O imaginário vem para o real em forma de alucinação, que é foracluída. Entendeu? Sim, entendi. O que mais? Professor, tem pontos específicos que o senhor quer que a gente estude em estruturas clínicas e mecanismos de defesa, ou estuda tudo e vai? Como assim? Tipo, o senhor quer que a gente... Tem alguma coisa para a gente focar mais, ou só estudar o que o senhor passou e... Já falei, ó. Desenvolvimento psicossexual, aparelho psíquico, mecanismos de defesa e estruturas clínicas. Esse é os temas da nossa prova. Estruturas clínicas, neurose, psicose e perversão. Mecanismos de defesa, Uhum. tem vários. Foquem naqueles que estão lá na aula. Tá? Isso, era isso que eu queria saber. Foca só naqueles que tem lá na aula. Por Perfeito. falar nisso, o senhor nem chegou a corrigir com a gente aquelas atividades que o senhor passou, que o senhor pediu para a gente identificar quais eram os mecanismos de defesa da questão que o senhor postou e no filme, trechinho do filme que o senhor deixou lá. O mecanismo de defesa... Vocês não falaram do mecanismo de defesa do filme, não? Lá no comentário? É aquele do Star Wars. É? Não. Qual é o mecanismo de defesa dele ali? Ai. Eu, pelo menos, achava que era negação. Luke Skywalker. Quem acha que o Luke Skywalker fez negação lá? Só a Yasmin? Eu concordo também com ela. Eu também. Eu também, coloquei negação. Não é compensação, deslocamento, não? Compensação, deslocamento. Alguém colocou deslocamento aí? Não. Muito bem. Quem não colocou deslocamento, parabéns. Estaria errado se tivesse colocado deslocamento. É negação, tá, pessoal? Luke Skywalker, negação. Ele nega a existência, né, da possibilidade dele ser filho do Darth Vader. O professor caiu porque não tô ouvindo quase nada. Também não. Gente, tá travando só pra mim. Não, travando pra mim também. É pra todo mundo. E caiu dele. Já sabem, né, Eita, pessoal? negócio A tá jogada é doido. fazer uma ligação com todo mundo e responder as provas online. Oi. Provas em chamada. Estão me ouvindo? Sim, Tá travando, professor. Massa, destravou agora. Qual o mecanismo de defesa do senhor Felipe?
Alguém? Eu acho que é compensação. Eu não tenho certeza agora do nome, porque eu perdi o meu papel onde eu anotei sobre aulas de mecanismo de defesa, aí não tenho certeza. Eu só estou falando do que eu me lembro. Mas eu acho que é compensação. Não, mas eu não tenho certeza, mas é só porque ele fica tentando justificar por que ele bebeu, por que ele achou que não seria preso, enfim. Compensação. Você acha que é compensação? Isso. Tá. Alguém mais acha que é compensação? Eu coloquei compensação e racionalização. Em que momento racionalização e em que momento compensação? Eu só não sei se eu vou lembrar agora, né, professor? Mas eu acho que racionalização, quando ele tenta justificar de uma maneira plausível, eu acho que... não lembro agora a situação exatamente, mas eu penso que compensação seja na hora que ele fala da pesquisa. Posso estar errada, mas eu penso que ele fala, a compensação é a questão da área fragilizada, né? Para compensar a área fragilizada. Então, eu penso que a área fragilizada dele seja justamente o que ele disse da destreza. Isso mesmo. Aí... Isso mesmo. Pessoal, o seu Felipe, ele tem uma racionalização. No momento em que ele tenta justificar porque ele está fora da curva, né, dos idosos de 91 anos, de 90 anos, então ele racionaliza, ele traz dados, né, ele especifica. Já a compensação é quando ele vai falar da destreza. Eu bebo para destreza. O que é a compensação, pessoal? É quando o sujeito se utiliza de um determinado ponto para compensar outro que é fragilizado para ele. Exemplo, o cara não tira nota boa, não passa na faculdade e diz assim, não tem problema, eu sou bonito mesmo, eu posso ser modelo. Olha só, ele compensando o fato dele não conseguir entrar numa faculdade. Então, o sujeito ele está sempre buscando compensar algo, né? Tudo bem, um lema muito corriqueiro aí que diz assim, tudo bem, não tem, vai um, vem 18, né? Querendo compensar a perda do objeto de amor, né? Eu nem queria mesmo mais ficar com ele, já estava cansado. Eu nem queria ficar mais com ela, eu estava cansado. Isso é uma compensação. Estou pensando mais em mim agora. Não estou pensando em relação, não. Estou pensando mais em mim, né? Então, eu busco compensar uma situação com outra, né? O pessoal não estuda, não faz... Tudo bem, eu sou bonito, e assim vai. Então, ela busca compensar. E ele faz isso na destreza, né? Fala, tem essa questão, para lidar com ele, é por isso que eu bebo. Né? Ok? E o Luke Skywalker, né? Negação total. Professor, Oi. fala pra mim ali um pouco sobre a reação reativa, só para mim. Formação reativa. A formação reativa é quando eu tenho um sentimento, eu tenho uma emoção, um sentimento, e eu, por exemplo, eu odeio determinada pessoa, mas eu tenho uma formação reativa de não odiar. Eu odeio ela por dentro, mas por fora eu digo assim, eu te amo. A gente faz, a mãe da gente, eu gosto de usar esse exemplo porque ele é muito simples. Quando você é pequena e ela não deixa você ir para tal canto, o que ela faz? Você não vai, aí você fica com raiva, né? Eu não gosto da minha mãe, ela não deixa eu sair. Depois de um tempo, mas você não fala isso para ela. Você fica com aquilo. Você faz uma formação reativa. Você faz um sentimento oposto àquilo. Você tem uma ação, o oposto do que você sente. Você vai lá, abraça ela e diz assim, mãe, eu te amo. Então, a formação reativa é você sentir algo e ter um comportamento oposto àquele que você está sentindo. Eu odeio, mas eu amo.
Outro exemplo, eu sei que não é um exemplo muito saudável para lidar e falar, mas é um exemplo que eu gosto de usar nas aulas. Velório. Não é um assunto que muitas pessoas não... Mas, velório. A pessoa, muitas das vezes, a pessoa foi uma pessoa horrível, né? Você odiou aquela pessoa porque ela fez um mal para você. Você pensa assim, eu odeio fulano. Ele morre, o que é que você vai... Você vai lá, você tá falando bem dela, né? Você tá fazendo uma formação reativa, mas você odeia. Você tá falando. Quer ver onde tem pessoa boa, vai em velório. Pode ser a pior coisa que pessoa que tiver. Mas lá, todo mundo vai falar bem. Uma formação reativa. Então, formação reativa é essa. É eu ter um pensamento X, né? E manifestar um comportamento oposto ao sentimento. Desculpa o exemplo, foi o exemplo que eu encontrei para poder explicar melhor. Dúvidas? A Ariela tá tão calada hoje? Professor, psicanálise pra mim é tranquilo. Quer dizer, não sei, vai ver lá na prova. Oh. O que eu tô com medo é de genética. Sério? Sério. Tão de boa. Mas psicanálise eu já tava estudando, já tenho minhas anotações e tá de boa, o que o senhor falou eu já sabia. Ótimo. Então, pessoal, é isso. Eu vou encerrar a nossa aula, então, já que ninguém tem mais dúvida. Tá? Eu vou encerrar a gravação aqui. Valeu. Então, deixa eu encerrar aqui para falar com vocês, beleza?